Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sombra e a luz. Mas para que eu possa falar sobre a sombra e a luz, eu acho interessante que eu possa explicar o que seria a sombra e a luz. Na psicanálise entende-se por sombra tudo aquilo que está escondido no nosso inconsciente. E a luz, tudo que vem do inconsciente e vai para o consciente. Ou seja, você toma aí a realidade da coisa. Na espiritualidade, tudo que é sombra significa trevas, significa inferno. E tudo que é luz representa aí o que se chama do divino. Mas para que a gente possa trazer isso para as nossas vidas, agora compreendendo um pouco do que seria essa sombra e essa luz, é a gente compreender que muitos processos que nós vivemos, principalmente aí na primeira infância, eles ainda repercutem na nossa não infância, ou seja, na maturidade. Por exemplo, se você tem um processo que você percebe que você tem preconceito, digamos assim, com dinheiro, que você não consegue falar, que você, ao tocar no dinheiro, você lava as suas mãos, automaticamente existe um registro aí dentro de você, a nível inconsciente, que não permite que você tenha a famosa abundância. Mas aí você poderia me dizer, mas Malu, o que é essa abundância? Gente, a abundância é você ter o dinheiro. E a não abundância é você negar o que você poderia ter, ou seja, essa abundância. Então, muitas pessoas não têm recursos exatamente porque existe um padrão negativo no seu inconsciente, ou seja, ela não reconhece, ela não percebe, ela não sabe disso e a prosperidade não vem para a sua vida. Ela não chega, porque todas as vezes que ela pensa em prosperar, é como se acessasse aí um gatilho no inconsciente e ela lembrasse dessa cena, tipo como a gente escuta muito, dinheiro não há em árvore, tem que economizar para não faltar, você não pode dar muito porque você fica sem. Todos esses são pequenos registros que a gente aprende aí na infância e traz para a maturidade, bloqueando assim esse caminho de prosperidade. Aí você poderia me perguntar, mas Malu, como é que eu posso desbloquear isso, que é para que o dinheiro, a prosperidade possa chegar até a mim? Gente, é um processo lento, mas eu garanto para vocês que se vocês observarem em quais momentos, em alguma passagem da infância de vocês, ou mesmo da adolescência, que você se recorda que o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó e o seu avô, ou seus antepassados, de alguma maneira falaram algo sobre contra o dinheiro. Quando vocês acessarem essa memória, essa lembrança, é que vocês vão compreender qual o bloqueio que vocês estão alimentando. Mas aí você poderia chegar para mim e dizer assim, mas Malu, eu não lembro. Então você pode fazer uma oração, você pode pedir para quem você acredita, conversar com você mesmo e pedir para que essa memória venha até a sua mente, para que você consiga compreender e transformar essa situação que ainda hoje está atrapalhando a sua vida. E quando eu estou falando aí no dinheiro, especificamente nesse exemplo do dinheiro, não é somente dinheiro. Existem inúmeras situações
que estão bloqueando a sua vida por causa de algo que você acreditou como uma verdade, ou de algo que você pegou aí da fala de alguém como se isso fosse muito especial. Você tem que voltar no tempo para poder compreender isso. Geralmente, quando nós somos menores, quais as pessoas que são mais importantes para a gente? O nosso pai, a nossa mãe, ou aquela figura, seja avó, avô, um tio, ou qualquer outra pessoa que tem aí esse patamar de paternidade ou maternidade. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa nessa pequena infância, para você é como se aquela pessoa fosse um Deus. Tudo que ela fala, ela está dizendo corretamente, ela está certa. E você internaliza. Só que você cresce e você compreende que o seu pai e a sua mãe, ou os seus avós, ou seja, essa figura materna que representa eles, tem falhas. Também reaprenderam aí com seus pais. Então, se você não olhar para isso, você não vai conseguir trazer do inconsciente para o consciente. E quando você vir, é que você vai conseguir poder fazer uma transformação. Por exemplo, se você tem dificuldade aí com a comida, tem algum registro dentro de você que está paralisando você para que você faça essa transformação. E você não vai fazer até você olhar para isso atrás. Outros processos que você pode ver, não somente o dinheiro, não somente a comida, um processo também que muitas pessoas têm, que a gente chama aí daquele programa, os acumuladores. Quantas pessoas não acumulam as coisas? Eu conheço diversas pessoas que têm o guarda-roupa aí lotado de roupas e é incapaz de dar uma peça sequer a qualquer pessoa. E por que esse padrão está repetindo nessa pessoa? Porque existe uma memória aí. E geralmente essas memórias que acessam a todos nós não são memórias positivas. Elas são memórias negativas, que nos atravancam aí e nos aprisionam como um CD arranhado que fica fazendo isso, ó, um loop. Então vamos supor que a pessoa seja avarenta hoje. Ou então ela seja uma acumuladora. Vamos supor que a mãe dela tenha nascido aí rica, tenha prosperado e de repente, por algum momento ou alguma situação, ela perdeu tudo. Então ela começou a viver numa mendicância, ou seja, vivia do que os outros davam. Então essa pessoa botava as coisas no guarda-roupa e ficava dizendo assim para aquela criança: olha, você não pode dar nada, porque isso é somente o que a gente tem. Então a criança ouviu essa frase, digamos assim, diversas vezes. Mas essa mãe depois prosperou, a vida mudou, ela teve filhos e ficou tudo bem. Mas qual foi o registro que aquela criança teve? Que eu não posso dar, porque se eu der, vai me faltar. Vocês compreendem como é que fica tudo aí na nossa memória? E muitas vezes estragando nossas vidas, porque a gente não tinha esse conhecimento. Vocês entenderam a importância de estudar sobre as nossas mentes, as nossas consciências? Porque quando você tem acesso a esse conteúdo, você transforma inúmeras coisas que estão bloqueando você, trazendo aí doenças, trazendo aí angústias. Quantas pessoas não estão passando por situações que causam tantas tristezas e angústias e não sabem por quê? Enquanto elas não olharem para trás e observarem de quem é isso, a transformação não ocorrerá. Não vai ocorrer de forma nenhuma.
Porque para que essa memória seja limpa, ela tem que sair do inconsciente, ou seja, de onde ela foi captada, de onde ela foi registrada, e ir para o consciente. Porque indo para o consciente é como você tem a capacidade de olhar e conseguir aí dar os primeiros passos, porque não vai ser de uma hora para outra, para fazer essa transformação. Eu espero que você, a partir de hoje, observe a sua vida claramente, devagar, para que você compreenda isso. E você possa fazer as transformações que são necessárias e salutares na sua vida. Tá certo assim? Eu desejo do fundo do meu coração que eu tenha colaborado com a sua existência de alguma forma. E peço nesse momento que você dê um like no canal, que você compartilhe, ajude o canal a crescer e que outras pessoas possam receber esse conhecimento que elas não tinham. Muita paz e muita luz. Namastê.